Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Me deparei com esse vídeo, acordei agora há pouco. Olhou para o céu e viu, 2025, Deus tem confirmado, estejam prontos para o arrebatamento. Esse testemunho mexeu muito comigo, ao dono do canal. Sai do serviço às 7 da manhã, eu creio que todo o meu coração, até metade desse ano, o arrebatamento possa acontecer. Vamos nos consagrar. Serva de Deus olhou, olha, um homem lhe falou. Que homem é esse, né? Será que foi Deus? Será que foi um anjo? Ainda que desça um anjo do céu, prega outro evangelho, né? Até metade do ano, 3 pontinhos. Pois é. É por isso, gente, que eu combato o pré-tribulacionismo, porque o número de cristãos que estão sendo e serão enganados quando eles verem que não teve o arrebatamento na cabeça deles, tipo, ainda vai ter, eles serão tentados a aceitar, adorar a besta, né? Adorar a besta, receber o nome, o número, a marca, porque afinal na cabeça deles, se não fomos arrebatados, então esse cara, fulano, não é o falso profeta, não é o anticristo, isso não é adoração à besta, não é verdade? Né? Aí é sempre isso, é sonho, é visão, é projeção astral, né? É sempre isso, Bíblia que é bom nada, né? Irmãos, não veio 2003, tive um sonho, não, calma, a voz fala, pronto, é sonho, acabou, não tem mais Bíblia. Eu não sei porque vocês têm Bíblia. Vocês não têm Bíblia, vocês não precisam de Bíblia, não precisa, tá? É sonho, é visão, é arrebatamento, acabou, mano. Acabou. Eu tô chorando. Você tá chorando, mas não é presença de Deus que você tá chorando, não. Não é. Tá bom? Pode chorar. Chora. Chora. Chora de arrependimento. Pois é. Vai chorar, né? Vai chorar de arrependimento. Um dia, né? Quando você descobrir que não tem pré-tribulacionismo. Olha lá. Estou na expectativa desde 2018. Gente, os cristãos estão na expectativa desde quando Jesus veio. A gente está na expectativa desde quando Jesus veio. Só que expectativa? É uma expectativa consciente de que sabemos que ninguém vai preceder os que dormem. Para acontecer o arrebatamento, primeiro é necessário que aconteça a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição, a colheita, né, da primeira ressurreição é justamente lá para o final da grande tribulação, onde vai ter muitos mártires. E sabemos que essa ressurreição, ela só ocorre, né, lá para o final. Eu coloquei um texto aqui. Vou colocar aqui também. Né, tinha colocado. Veio o sexto anjo e derramou uma taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. Aí aqui, no sexto selo, tá? O que Jesus diz? Eis que venho como vem o assaltante. Por que Jesus está dizendo eis que vem como vem um ladrão, como vem um assaltante, sendo que a igreja foi arrebatada antes do sexto selo, né? Bem-aventurado todos aqueles que se mantêm alerta. A gente vai ter que se manter alerta até a sexta taça. Eles dizem, mas a gente não vai ser arrebatado antes? É o que ensinaram para vocês, né? Mas parece que Jesus está falando diferente, né? Bem-aventurado todos aqueles que se mantêm. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta, conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr noite e ter sua vergonha exposta ao público, né? Ou seja, claramente Jesus está afirmando que o esperar, se santificar, ou guardar, ou ter paciência, ele também nesse momento aí da sexta taça da ira de Deus. O que indica isso? Que ele vem sem demora, que ele vem como um ladrão. Indica que na sua cabeça você está errado, porque você aprendeu que Jesus vai vir hoje como ladrão, vai vir em 2025. Estão ensinando aí que 2025 é o arrebatamento, mas Jesus não disse isso. Jesus disse que na sexta taça da ira de Deus ele dá esse alerta. Então a gente vai passar pela ira de Deus. A gente tem que entender que Deus ele tem poder para nos guardar. Deus ele faz separação entre o que serve e o que não serve. Pega lá no Egito. Deus mandou as pragas para o Egito. Agora me disse um fio da cabeça nossa foi atingido. Não foi. Deus fez separação entre o que serve e o que não serve. Tá? Aí você vê o anticristo no final, né? Faraó perseguindo o povo. Faraó e seu exército perseguindo o povo no deserto, né? Os dois profetas ali, tá? Simbolizando dois testemunhos, tá? Tá bom?
eles se colocando ali, né, de frente ali para estar ajudando o povo, estendendo, né, segurando o cajado, tá? Aí você vê que o mar se abre. Pronto, o mar se abriu. Agora sim, agora a água simboliza a vida. Quando eles passam pelo mar, simboliza uma transformação, uma ressurreição, tá? Então, ao atravessar o mar, óbvio que o mar estava aberto, tá? Óbvio que eles não entraram na água, não se afogaram, tá? Mas o mar se abrindo, tá? Mesmo eles não estão passando pela água, mas simboliza novamente, tá? A vida, uma transformação. O mar se abre, eles passam, tá? E acontece, né? Eles entram para a nova terra, para um milênio. Óbvio que eles demoraram, né? Foi 40 anos, né? Para entrar para... Não era para ser assim, né? Se eles tivessem obedecido, né? Mas, óbvio, né? É uma simbologia, né? Não vai acontecer literalmente tudo conforme aconteceu ali no passado. Só uma representação, tá? Então, gente, é muito claro. Deus, ele faz a separação. Nós somos livrados da ira de Deus. Mas nós não somos livrados da terra, tá? Tanto é que a Bíblia diz que seremos guardados durante 1260 dias longe do dragão. Seremos sustentados por Deus durante 1260 dias, tá bom? Esse é o livramento. Mas o livramento não é arrebatamento? Me diz qual livramento os jovens na fornalha tiveram. Qual livramento Pedro, Paulo, qual livramento Jesus teve na cruz? Me diz o livramento. Que livramento é esse que você aprendeu? Você quer ser livrado de passar pela grande tribulação? Tudo bem. Torça para que Deus te recolha antes. Torça. Agora, se Deus não quer te recolher antes, não adianta você ficar pedindo: Deus me leva, não aguento mais. A Bíblia diz que os covardes, né, os tímidos, em relação à covardia, não vão herdar o reino dos céus. Você está com medo? Você não tem coragem de se entregar por Jesus? Olha que eu não estou falando que é fácil. Afinal, né? Imagina você ter que ser decapitado, né? Você vai sofrer algum tipo de tortura, ser lançado ao fogo, não sei. É óbvio que isso não é uma coisa fácil, sim, pronto, é facinho. Só que a gente tem que ter a nossa mente preparada, que é possível que aconteça isso com a gente. Se a gente não está com a mente preparada, que tipo de cristão você é? Um cristão covarde? Cristão que só de ouvir falar em grande tribulação: ai meu Deus, eu não vou aguentar. Então você está mostrando que você não serve para ser filho de Deus. Você não está servindo. Porque Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, se entregou. Jesus é o exemplo. A gente não vai fazer o exemplo. A gente não vai ter coragem para isso. Ele falou: aquele que me negar será negado diante do meu Pai, diante dos santos anjos. Então você já está negando Jesus em pensamento, porque você não tem coragem de passar pela grande tribulação. Eu não estou falando de que a gente... Olha, gente, se eu puder escolher, tá, entre ficar vivo até o final e ser aquele sobrevivente que vai ser arrebatado sem ter morrido, sem ter passado, né, por grandes perseguições, eu escolheria esse grupo. E vai ter pessoas que vão estar nesse grupo. Só que a maioria vai ser dos mártires. A maioria vai ser aqueles que morreram. Entenda uma coisa: aqueles que morrem por amor de Jesus, eles vão receber mais galardão do que os outros, tá? Eles vão receber mais galardão, tá? Quantos minutos aqui, gente? As próprias duas testemunhas, elas vão morrer. As duas testemunhas cheias do Espírito Santo, profetizando pelo Espírito Santo, elas vão morrer. Porque Deus, obviamente, ali do momento, né, óbvio, elas têm poder para impedir a besta, para impedir, né, o falso profeta. Mas elas não vão usar esse poder para impedir. Ou Deus vai, né, de algum momento tirar esse poder. Não sei exatamente como será. Porque para se cumprir o testemunho delas serem mortas por amor de Jesus. Não porque Deus não tem poder, entendeu? É igual Jesus. Ninguém pode matar Jesus, ninguém pode prender, se ele não entregar a própria vida, se do céu não for dado poder, permissão para isso. Tá? A mesma coisa de dois testemunhas, entendeu? Então eu fico muito triste a ver esse tipo de vídeo, né? Olha o desserviço que esse irmão Rafael tá fazendo, olha isso. Olha lá, Jesus pode voltar hoje. Olha que mentira, Jesus não pode voltar hoje.
Ele não pode voltar hoje. Sabe por que ele não pode voltar hoje? Tem muitas pessoas ainda para se converter, para ser salva. Você mesmo tem coisa óbvia, né? Ninguém vai ficar perfeito ao ponto, né? Porque a santidade para ser arrebatado não é tipo... ninguém vai estar 100% santo, digno de ser arrebatado. Isso é fato, tá? É pela graça, tá? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, obviamente, né? Mas olha que absurdo. Jesus pode voltar hoje. Não pode. Não pode mesmo. Não é porque eu tô falando, não. É porque a Bíblia diz que ele não pode voltar hoje. Vai ler a Bíblia, vai ler Apocalipse. Vê lá quando ele vai voltar. Vê lá. Aqui, ó. Tá aqui é pra vocês. No sexto selo, ele alerta que vem como assaltante. Então ele não volta antes do sexto selo. Ele não volta antes disso. Isso é fato. Ou você quer contradizer o que está escrito? Então você cria uma nova Bíblia, sabe? Pega esse sonho que vocês sonharam, junta essa galera toda que sonhou, que teve visão, que foi arrebatado. Cada um cria uma Bíblia diferente. Pronto. Que tal? Tá bom assim? Vamos ver os outros comentários. Meu Deus. Aniversário dele. 3 horas para mim pelo seu aniversário. A outra 5 até 2030. A outra já, né? Já não tem tanta fé que a 2025. Nem ele tem fé que a 2025 aqui, eu provo. Olha o comentário dele. Aqui, ó. Olha que no final ele fala: eu creio de todo o meu coração. Não creio de todo o coração, quer ver? Que até a metade desse ano, o arrebatando possa, quando ele colocou possa acontecer, já contradiz que ele não crê de todo o coração. Se ele crê de todo o coração, ele não quer que possa é o que é possibilidade. Indica que ele não tem, quando a pessoa fala possa acontecer, ela não indica certeza, ela indica dúvida. Mas por que no início ele crê de todo o coração? Porque demonstra o engano do coração dele. O coração dele está enganado. Ele deseja de todo o coração que aconteça em 2025. Só que ele não quer falar deseja, ele quer falar que crê. Entende? É uma teimosia do coração dele em querer que aconteça. É tão teimoso que ele não fala que ele deseja, ele fala que ele crê. Mas no final, ele mesmo confessa que não crê, que possa acontecer. Entendeu? Ou seja, é uma ansiedade. Ele não está esperando a volta de Jesus com paciência, ele está com ansiedade. É uma pena. Mas não é só ele não, são muitos aí que tem esses canais aí. Esse é o rosto dele mesmo, é o rosto dele mesmo. Aqui, ó. É sempre assim esse canal. Jesus volta hoje, volta amanhã, volta ontem. E Jesus voltará a qualquer momento. Não volta a qualquer momento, já provei isso na Bíblia. Jesus sabe sim o dia e a hora. Jesus sabe o dia e a hora, realmente eu concordo, porque ele foi glorificado, né? Agora ele tem todo o poder que ele tinha. Mas ele saber o dia e a hora não indica que ele vai contar pra gente, não. Pelo que está escrito na Bíblia, não, ele não vai contar. Se ele fosse contar pra gente, lá no sexto selo, sabe o que ele falaria? Aqui, ó. Cadê o sexto selo que eu publiquei? Sabe o que ele falaria? Aqui diz que eis que vem como assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta, conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Se Jesus ele quiser contar pra gente o dia do arrebatamento, sabe o que ele falaria? Meu povo, bem-aventurado eis que vem como assaltante. Eu vou voltar em tal ano, tal dia, tal mês, tal hora, tal segundo, tal milésimo. Ele colocaria algo desse tipo, se ele quisesse contar pra gente. Mas ele deixou na palavra dele, ele deixou uma dica: olha, eu não venho antes da sexta taça da ira de meu pai. Não veio antes da sexta taça. Ele deixou isso claro, ele deixou a dica pra gente. Mas mesmo ele falando que não vem antes disso, o povo cisma que ele vem em 2017, né, lá no passado, 2019. Agora o povo está cismando que ele vem em 2025. 2026 está repreendido o nome de Jesus. Está repreendido o quê? Quer dizer, está repreendido sim, mas né, Deus vai permitir, né? Porque Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa, nem sempre Deus intervém. 2026 deve vir mais outros aí falando que do arrebatamento foi em 2026. Assim por diante. Talvez alguém até acerte, né? De tanto chutar, talvez alguém acerte. É possível. Então, pessoal, é com muita decepção que eu gravo esse áudio aqui. Você vê, muitos irmãos usam esse versículo, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Maranata. Pega um versículo verdadeiro para distorcer e colocar numa situação errada. Eles acham que falando Maranata, Jesus vai voltar hoje. Não vai voltar hoje não. Você pode falar quantas Maranata que for, que ele não volta hoje.
Agora, você realmente praticando o Maranata, né, conforme a Bíblia diz, né, óbvio, isso faz parte, tá? Isso faz parte, isso vai... Eu não creio que a gente consegue acelerar a volta de Jesus, tá? Agora, uma coisa é fato. Conforme o evangelho vai sendo pregado, alcançando as nações, né? Tá mais próximo de se cumprir. Entendeu? Mas eu não creio que a gente tenha o poder de adiantar. Eu creio que Deus, ele já tem o tempo todo cronometrado e Deus sabe exatamente o momento em que essas coisas vão começar a desencadear. Entende? Eu creio que é dessa forma, tá? Então, pessoal, é isso. Eu lamento mesmo, né? Muito triste ter que... Testemunho Andressa Negrão. Testemunho. Aí, sabe o que acontece? Essas pessoas... 15 minutos. Vai ser mesmo. Essas pessoas... elas buscam tanto a experiência espiritual que chega a qualquer espírito de engano, qualquer demôniozinho, entendeu? De mais baixa classe do inferno, da potestade dos ares, né? Potestade dos ares, né? Chega a qualquer um, mais baixa classe, engana qualquer um, engana, arrebata, leva pro céu, entre aspas, leva pro inferno, entre aspas, mexe com sonho. Sonho é uma coisa muito fácil de manipular. Imaginação, traz essa imaginação em formato de visão e pronto, e aquilo ali soa como uma realidade. As pessoas saem do corpo e ela nem sai do corpo, ela entra numa ilusão, né, num cenário de ilusão. Alguns saem realmente do corpo, outros, né, é só uma simulação, né? E a pessoa é muito fácil de ser enganada. Eu cheguei a ver um testemunho de uma irmã que Deus revelou para ela que tem falsos arrebatamentos, pessoas que vão no céu, mas não é o céu, são seres demoníacos, né, seres malignos, né, que eles, né, levam a pessoa até esse local, mas não é o céu de verdade, nem é Deus, obviamente, nem anjo, né? Aí a Bíblia diz que Satanás e seus ministros se transfiguram de luz. É o que tem acontecido. Muitos cristãos buscando o sobrenatural, mas desprezando o que está escrito na palavra, estão sendo enganados por esses espíritos. Aí, todo feliz, opa, fui pro inferno, vou contar, fui pro céu, vou contar. Nem sabe se foi Deus que levou mesmo, entendeu? Afinal, foi pro céu, foi pro inferno. Sou um privilegiado, sou um escolhido por Deus. Deus me usa, olha que benção, sou ungido, me santifico, sei lá o que, falo mal dos outros, mando todo mundo pro inferno e pronto. Gente, chega, já deu para explicar. Existe os verdadeiros arrebatamentos, óbvio que existe, mas o filtro é a palavra. O filtro é a palavra. Poucas dessas revelações aí de fim do mundo que eu acredito, poucas, tá? O que eu vou filtrando pela palavra. Opa, a palavra tá aqui, opa. A palavra é peneira. Não pode passar nada. Passou uma sujeirinha, opa, já descarta o testemunho logo. Pode até ser que o testemunho seja até real, mas a pessoa aumentou alguma coisa, né? A pessoa aumentou, Deus falou uma coisa, a pessoa distorceu, Deus deu uma visão, aí a pessoa também entrou com a sua própria mente, né? Mas se passar uma sujeirinha, já... Opa, não me interessa, deixa eu ficar com o que está escrito. É isso aí, gente. Pai do Senhor Jesus.